Olá, quinto dia. Você fez a sua jornada conosco aqui, tá? Nessas 5 etapas para você deixar o hábito de fumar. Você decidiu deixar de fumar e nós trouxemos aqui informações, estamos trazendo muita informação para você. Lembre-se, nós estamos num grupo de apoio, as pessoas estão entrando em contato conosco, trazendo aqui as suas dificuldades e como é que elas estão conseguindo superá-las e tudo mais. Um detalhe importante é que nesse quinto dia, você já formalizou no seu corpo, aí você já conseguiu fazer com que o seu corpo, seguindo todas as etapas, com que o seu corpo já expulsasse grande parte daquilo que te faz fumar, aquele gatilho, a toxina que está no seu corpo, elas estão sendo eliminadas, mas a principal arma que você tem para deixar de fumar está aqui, na sua mente. É você que decidiu deixar de fumar. Então você tem que se manter firme nesse propósito, tá? Você não fez promessa para ninguém, você decidiu. E a decisão é um poder enorme na sua vida. Hoje nós vamos ter uma psicóloga falando. Por que uma psicóloga vai falar com você? Porque existem coisas que você tem que mudar na sua vida. Alguns hábitos, algumas atitudes que você tem que fazer para manter firme nesse seu propósito, tá? A doutora Thais Dansinger vai falar com você desses novos conceitos de vida que você está fazendo. Afinal de contas, você é uma pessoa agora livre do cigarro, tá? É uma pessoa que tem uma decisão no seu coração e que está chegando aí ao ponto de se ver longe daquilo que poderia te matar. Então, a doutora Thais Dansinger, ela é especialista nessa área de trabalhar com pessoas que têm a dependência química. Além de tudo, na área de psicologia, ela consegue trabalhar com as pessoas para fortalecer a sua decisão. Eu vou ler o currículo dela. Ela é psicóloga, clínica social na abordagem de terapia cognitiva, comportamental, com atuação profissional em comunidades e na terapia especialidade em dependência química. Então, a pessoa que vai te ajudar grande. Mas peraí, Fernando, não era dependente químico. Você pensa que dependente químico é só quem toma cocaína, usa maconha? Não, o cigarro era uma dependência química e a única dependência química que é autorizada. Você pode comprar em qualquer banquinha, em qualquer local, em qualquer venda. Então, hoje você está encerrando um ciclo aqui de 5 palestras te ajudando a deixar de fumar. E alguns detalhes importantes que a doutora Thais vai trazer para você nesse momento. Olá, me chamo Thais Dansinger, vou me apresentar brevemente para vocês. Gostaria muito de estar vendo o rostinho de cada um, mas como não é possível, eu vou aqui imaginar vocês olhando, né, concordando, discordando, e assim eu vou imaginando como que é cada um de vocês e espero muito que essa palestra possa ajudá-los nessa grande decisão de como parar de fumar. Parabéns porque vocês chegaram aqui. E como eu disse, né, que eu ia me apresentar, eu sou a Thais Dansinger, trabalho hoje como psicóloga na abordagem terapia cognitivo-comportamental, na área clínica e na área social. Clínica é o atendimento em consultório e social é o trabalho que eu desempenho numa comunidade terapêutica para tratamento de dependência química. E vamos lá, como que está sendo, né, esses dias para vocês que já pararam de fumar? Às vezes dá um estresse, um desânimo, aqueles pensamentos começam a vir, será que eu vou conseguir? Mas será que vale a pena? Eu tentei um dia, não consegui, tentei 2, foi bem difícil, eu não sei se eu dou conta não. Muitas vezes são esses pensamentos que permeiam, né, a nossa mente quando a gente está tentando algo novo. Porque todo o processo de mudança, ele é bem complicado. Isso tem uma explicação científica, tem uma explicação de como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é incrível. Ele faz coisas que a gente nem imagina. A ciência ainda tem muito que descobrir sobre o funcionamento do cérebro, porque ele é muito complexo. Além do que a gente já sabe, né, dele controlar todos os órgãos do nosso corpo, ele também controla os nossos pensamentos e é muita coisa automática.
eu acredito que todos já ouviram que a gente não precisa pensar para respirar, né? Não preciso ficar pensando, eu vou respirar agora. Eu não preciso ficar pensando para o meu coração bater. E da mesma forma, eu não preciso pensar muitas vezes para fazer as coisas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Para você amarrar o cadarço. Você precisa ficar pensando, tá, eu vou pegar, fazer uma voltinha, outra voltinha, vou fechar. Não, a gente não precisa. Quando a gente começou a aprender, isso foi necessário. Mas chegou um momento que isso já virou muito automático. Já aconteceu com vocês, às vezes, de fechar a porta, não lembro se fechou, de fazer alguma coisa e falar assim, será que eu fiz? Isso é porque a gente faz muitas coisas no automático. E esse é um sistema automático, como diz a palavra. O cérebro funciona assim para economizar energia. Quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, quando a gente está num processo de mudança, é como se fosse assim o trabalho do cérebro, né? Vamos imaginar que as ondas cerebrais. Então, é um trabalho mais intenso. Quando ele entra ali no automático, fica mais assim, menor, mais tranquilo. Por isso que a gente faz e nem vê. E por que eu tô falando de tudo isso? É porque fumar se tornou algo automático. Hoje, fumar pra gente é algo natural. Muitas vezes eu tô estressado e geralmente quando eu tô estressado o que eu faço é fumar, porque quando eu fumo, como a gente já viu, né, no decorrer dessa semana, como funciona o cigarro, como funciona as reações químicas no nosso corpo. Então, quando eu fumo, eu ativo o meu sistema de recompensa. E aí, eu ativando o meu sistema de recompensa, eu libero quando eu falo eu, né, é tudo automático, não é que a gente faça isso conscientemente, mas o meu cérebro, e aqui eu vou mostrar o meu cérebro para vocês, o meu cérebro, ele tem um sistema de recompensa. E quando eu fumo, ativo esse sistema de recompensa que vai liberar neurotransmissores que me dão prazer, como a dopamina, por exemplo, a serotonina, e aí pode liberar outros também, que vai fazer com que eu me sinta mais relaxado, mais tranquilo. E o vício vem porque o meu cérebro fica pedindo a substância. E assim, a gente pode viciar em tudo, né? Eu ia falar pra vocês agora, repara no que a gente vicia. A gente vicia geralmente em algo que é prazeroso, né? Dificilmente a gente vicia em algo ruim. E mesmo quando a gente vicia em algo ruim, tem algum porquê ali, né? Então vamos lá. Quando a gente tá acostumado a comer muito, ou a comer muito doce. Eu faço isso porque quando eu ingiro muita comida ou muito doce, ativa o meu sistema de recompensa e eu me sinto melhor. E eu faço de novo porque eu sei que aquilo vai me ajudar a ficar mais estável. Então, meu cérebro automaticamente vai pedir. E assim é também com o cigarro. E agora, né? Como é que eu faço para mudar? Meu cérebro tá nesse funcionamento aí há 30 anos, há 5 anos, há 3 anos. E tá difícil, já tentei mudar, não consigo, ou que seja a primeira vez, né? Como mudar? Aqui durante essa semana a gente viu algumas estratégias e hoje eu vou falar para vocês sobre como a gente manter essas estratégias durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia. Por isso que a palestra tem como tema desenvolvendo um novo estilo de vida, porque a gente vai precisar mudar. Não tem como a gente continuar com os mesmos comportamentos, com os mesmos pensamentos, esperando resultados diferentes. Não tem como. A gente precisa fazer uma mudança. E falando em mudança, gostaria de convidar vocês a imaginar quando vocês eram crianças e começaram a andar de bicicleta, ou começaram a ler, ou a escrever, ou aprender alguma coisa nova, né? Como que foi?
No começo é um pouco complicado, igual amarrar sapato. A gente vai, tenta, amarra errado, até que a gente consegue, de fato, amarrar o sapato certinho. Na verdade, no começo fica meio torto, né? E na bicicleta, como é? A gente vai cambaleando, às vezes cai um tombo. E qual foi outro exemplo que eu falei? Ler e escrever. A gente escreve umas letras que a gente nem entende, escreve espelhado, escreve errado, até que a gente vai treinando todas essas coisas e a gente vai se desenvolvendo. Se a gente para, a gente não aprende mais, a gente não consegue desenvolver essa nova habilidade. E agora eu vou convidar vocês a ir um pouquinho mais para trás. Eu já ia, ó, pular. Vamos por partes, né? Porque isso é muito importante. Essa analogia que eu tô fazendo com vocês é pra gente poder entender como funciona a nossa mente, como funciona o nosso cérebro, né? O que pesquisas científicas dizem sobre isso e o que é comprovado, porque a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue trabalhar melhor, de uma forma menos complicada, vamos dizer assim, na nossa mudança. Então, agora eu vou convidar vocês a imaginar quando vocês eram crianças, menores ainda, quando vocês eram bebês. Vocês lembram quando vocês aprenderam a andar? Ah, eu tô forçando, né? É brincadeira. Mas eu quero pedir para vocês pensarem em alguma criança que vocês viram aprendendo a andar. Imaginou? Pode ser amigo, filho de amigo, né? Pode ser seu filho, seu neto. Pensa aí numa criança que está aprendendo a andar. Pensou? É importante que você pense nisso. Até para ficar mais gravado. Porque vocês vão entender. Então, vamos imaginar essa criancinha que está aprendendo a andar. A primeira coisa que ela precisa fazer é firmar as perninhas, né? Ela começa a firmar as perninhas, ficar em pé ali. Antes disso, como que ela faz para se locomover de um lugar para outro? Ela engatinha, não é? E quando ela começa a firmar as perninhas, ela começa a dar os primeiros passinhos. E ela dá aqueles passinhos meio tortinhos, meio molengas, elas caem, elas sentam. E aí elas vão treinando, às vezes segurando na mão, né? A gente faz assim, a criança na frente, a criança vai dando os passinhos ali, até que ela começa a segurar nos móveis e até que ela já tá um pouco mais segura, né, de estar em pé e dá o primeiro passinho. Mesmo ela dando esse primeiro passinho, geralmente ela dá 1, 2, senta de novo e volta a engatinhar. Dá 1, 2, 3, 4, senta, volta a engatinhar. E ela vai repetindo esse processo até que ela domina essa nova habilidade de andar e consegue andar com suas próprias pernas, como já diz o ditado. E quando ela começa a andar com as próprias perninhas, ela vai para lá e para cá e dificilmente ela fica engatinhando, ela geralmente vai andando, porque ela percebeu que andando ela tem as mãos livres e ela pode pegar as coisas. Ui, quase caiu aqui. Ela pode pegar as coisas. E isso acontece, né, de uma forma automática, uma forma muito natural. E por que que a gente aprendeu a andar? Porque que mesmo com toda essa dificuldade, a gente aprende a andar. Porque não é fácil, né, gente? A gente nunca andou. É uma coisa totalmente nova. E a gente aprende porque a gente não desiste. Porque mesmo caindo um tombinho ou outro, mesmo tendo medo de se firmar ali em pé, mesmo tendo medo de dar os primeiros passinhos, a gente persiste naquilo. A gente não tem aqueles pensamentos sabotadores, né? De que, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não consigo. Nossa, mas é tão difícil. Mas eu já tentei muitas vezes. Então, quando a gente é criança, não tem estudos que mostram que a criança pense, mas provavelmente a gente não pensa dessa maneira. Por isso que na infância, nessa primeira infância, a criança consegue se desenvolver muito. Porque ela vai tentando, ela vai descobrindo, ela tem esse brilho no olhar que possibilita ela crescer. E a gente precisa resgatar isso na gente. A gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos de que, eu não consigo,
Ah, mas será que vale a pena, né? É tão difícil. Então, a criança pensa, ah, será que vale a pena andar? Eu já engatinho, é tão difícil. Mas quando a criança passa a andar, dificilmente ela engatinha, como eu já disse, porque ela percebe que é melhor andar. E agora eu vou fazer o paralelo com vocês. O que isso tem a ver com parar de fumar? Isso é fundamental para a gente poder aprender a parar de fumar, para a gente aprender a viver como um ex-fumante. O engatinhar, não sei como fazer aqui, mas seria como se fosse a gente fumando. Então, eu engatinhando sou eu fumando. É aquela forma que eu aprendi a lidar com, às vezes, a minha ansiedade, o meu estresse. Às vezes eu comecei a fumar por curiosidade, mas agora eu tô viciado. Pode ser também que eu precise daquilo para me inserir ali no meu meio social. Então são vários os motivos que fazem com que a gente comece a fumar e que a gente mantenha esse uso do cigarro. Então, esse seria o engatinhar. Andar seria esse processo que a gente está vivendo hoje de parar de fumar. E então eu preciso começar a usar as ferramentas, né, que eu aprendi durante essa semana, que eu aprendi durante a minha vida, para que eu consiga parar de fumar. Isso seria firmar as perninhas. Eu aprendo algumas coisas, eu paro de fumar um dia, eu fiz uma tentativa, aí seria a tentativa de andar. Fiz a tentativa, não deu certo, caí, levantei, tentei de novo e tô hoje aqui tentando novamente. E o que vai diferenciar essa vez das outras vezes que eu tentei parar e não consegui? Vai diferenciar a forma como a gente vai lidar com a situação. E vai diferenciar também a determinação que a gente tem. É muito importante que a gente persista. Só persistindo que a gente consegue o resultado. E aí, quando eu paro de fumar, eu sou a criança que começou a andar. E a criança que começou a andar, ela, né, descobre uma nova forma de viver. Como eu disse, tem as mãozinhas para pegar as coisas. E a gente, parando de fumar, a gente descobre uma nova maneira de viver. A gente respira melhor, então a gente consegue desempenhar umas atividades físicas que a gente gosta de uma maneira melhor. A gente consegue, até mesmo nas atividades simples do dia a dia, que seja limpar a casa, o relacionamento sexual, muda também porque a gente consegue respirar melhor, a gente tem mais disposição, a gente sente melhor o paladar, a gente cuida melhor da nossa saúde, tem menos probabilidade de ter algum problema respiratório. Tudo isso a gente foi vendo durante a semana e é importante a gente ver aquilo que faz sentido pra gente, né? Aquilo que eu penso, putz, olha, isso aí é muito importante pra mim. Porque é isso que vai ficar gravado e é isso que vai te ajudar nesse processo de parar de fumar. Então, a gente parando de fumar, a gente começa a descobrir uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida. E como manter isso? Como passar um ano aí sem fumar e falar assim, uhul, sou um ex-fumante. Então, agora vamos falar aos cuidados que precisamos tomar, né? Você já colocou na balança os benefícios e os malefícios do cigarro? Você provavelmente já viu que o cigarro não faz bem, que se você tá aqui, você provavelmente também acredita que você precisa parar de fumar por algum motivo, e aí você precisa pensar no que te leva a parar de fumar. O que te motivou a começar a buscar informação sobre esse assunto? Ah, é porque isso faz mal para a saúde. É porque eu já vi muitas vezes que pode causar câncer, outros problemas respiratórios, até mesmo em outros órgãos. É porque eu acho que eu preciso ficar lindo, linda por muito tempo. E eu quero me cuidar. Então eu vou cuidar da minha pele, porque fumar envelhece. É porque eu quero fazer atividade física com mais disposição. É porque... vamos lá.
encontrei o seu motivo. Que pena, né? Que a gente não pode fazer essa troca agora. Mas, encontre o seu motivo. O porquê. Por que é importante para mim parar de fumar? Uma vez que você encontrou esse motivo, toda vez que vier o pensamento de mas tô com muita vontade, nossa, eu tô muito estressado, não sei o que eu faço. Pensa nisso. E quando eu não penso, né? Quando eu vi, eu já fumei. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê que isso muitas vezes acontece. Lembra que eu falei da forma automática do cérebro trabalhar? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela parte do princípio que a gente tem um pensamento, então isso aqui vai representar o nosso pensamento, ok? Que leva a gente a ter um sentimento, que leva a gente a ter uma ação. Isso aqui ela dança, então tá representando a ação. Muitas vezes a gente não consegue perceber o nosso pensamento porque ele já tá ali muito automático, né? E para a gente conseguir perceber, trazer ele para nossa consciência, a gente precisa pensar, sem ser na hora ali do vamos ver, né, que eu quero pegar o cigarro, eu tenho que pensar antes naquilo que me leva a fumar. Então, o que leva você a fumar? Você acha que é a ansiedade, que é o estresse, que são os amigos, que é a família, que às vezes a família fuma, aceitação social, cultura, o que te leva a fumar? Tá, identificou? Qual que é o pensamento que você tem? Às vezes a gente não sabe o pensamento, mas o que você acha que você pensa nessa situação? Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim lá no serviço e o meu pensamento é: nossa, tô muito estressado, preciso aliviar esse estresse, preciso de um cigarro. Automaticamente eu vou e fumo. E agora, como eu já identifiquei, certo? Como que eu faço para mudar essa forma de me comportar? Eu vou precisar trabalhar na prevenção. Então agora eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta, um lápis, qualquer coisa aí que você tenha para anotar. E se você não tiver nada para anotar, se der para você anotar no celular, ou se também, se você for anotar no celular, você sai do vídeo, né? Então não seria essa a ideia. Você pode voltar depois também para você poder refazer, ouvir novamente e fazer esse exercício, né? Ou refazer com mais calma. Então vamos lá. Pense em 3 situações em que você pode sentir muita vontade de fumar e pode acabar escorregando, né? Tenta pensar nas experiências passadas se você já tentou alguma vez. Então, 3 situações. Pensou? Ok. Agora, coloca aí, do lado ou embaixo, a ideia é que seja um ligado ao outro, tá? Então, na primeira situação, vou colocar a ansiedade, porque muitas pessoas, elas fumam por estarem ansiosas. Até mesmo onde eu trabalho, a gente percebe, né, que quando o nível de ansiedade aumenta, o nível também de fumar aumenta. Então, vamos colocar isso aí primeiro. A ansiedade. Percebi que é isso. O que eu vou fazer que não seja fumar quando eu estiver ansioso? E agora eu vou ensinar uma técnica para vocês que é muito eficiente. A técnica de respiração. Vocês já ouviram falar de Mindfulness? Mindfulness é uma técnica em que a gente se traz para o presente e que a gente se concentra no momento aqui e agora. E dentro do Mindfulness existe a respiração profunda, porque dessa forma eu oxigeno melhor o meu cérebro e eu também, me concentrando na respiração, eu penso na respiração e paro de pensar em outras coisas. Então, quando você perceber que você está começando a ficar ansioso, ou se você percebeu que você ficou ansioso, você pode trabalhar a sua respiração. Então, a gente respira fundo,
e solta. Aí, mais uma vez, respira bem fundo, faz comigo. Solta. Vamos fazer agora contando até 3, inspirando, e contando até 3, expirando. Então, inspira. 1, 2, 3, vai inspirando. E agora, solta. 1, 2, 3. Eu não consigo expirar e contar ao mesmo tempo, mas dá pra você fazer mentalmente. E agora, a gente vai fazer 5 segundos, tá? Mas ao invés da gente expirar contando 5 segundos, a gente também vai fazer isso. Mas a gente vai também segurar o ar 5 segundos. Se você não conseguir 5, pode segurar 3, tá bom? Então, inspira. Solta. Assim a gente se acalma. Percebe que até o tom da minha voz mudou? Assim a gente relaxa o nosso corpo, a gente relaxa o nosso cérebro, a gente sai daqueles pensamentos que estavam gerando ansiedade pra gente. Porque tudo que a gente sente começa aqui. Por mais que a gente não perceba, por mais que seja automático. Então, a gente começar a ter consciência do que tá aqui vai ajudar a gente nessa mudança. Tanto como parar de fumar, como também a ter maior qualidade de vida. Porque parar de fumar não tá só ligado a não fazer mais uso do cigarro, não é verdade? Quem quer parar de fumar quer ter também uma qualidade de vida melhor. E esse exercício de respiração já é comprovado cientificamente que quem faz pelo menos 3 vezes na semana reduz a ansiedade. E hoje existem aplicativos que têm meditação guiada, existem também, um deles que eu gosto bastante é o Lojong. Tem vídeos no YouTube que falam também sobre isso. Um canal que eu gosto bastante é Yoga Sem Exagero, porque o yoga ele usa a técnica de respiração nas práticas de exercício. E a meditação guiada, ela é quando tem um fundo musical e alguém falando ali para você fazer a sua respiração, né? Mas fazer essa respiração mais tranquila, essa respiração mais profunda, achei a palavra. Fazer essa respiração mais profunda e você também pensar em alguma coisa que vai trazer tranquilidade. Muitas pessoas têm receio achando que é alguma prática holística, religiosa, mas a meditação guiada em si não é. Então, é só você analisar o conteúdo ali, não tendo nada de religioso, você sabe que não é religioso, é meditação guiada, que ajuda você a se acalmar, a voltar pro aqui, pro agora e trabalhar a sua respiração de forma eficiente. Então, a gente tem aí uma ferramenta super importante, certo? Fora as outras que a gente aprendeu durante a semana, e é importante a gente ir colocando em prática. Ai, mas eu não tenho vontade. Gente, mas a gente não tem vontade mesmo de mudar. Lembra do cérebro que ele é acostumado a fazer mecanismos, agir de forma automática? Então, mudar é cansativo pra caramba. Lembra da energia psíquica que fica mais intensa, as ondas cerebrais? Então, é cansativo. Mas a gente precisa persistir, porque, vamos imaginar, tá assim, a gente persistindo vai ficar assim, vai ficar mais tranquilo, vai fazer parte já da gente, vai ser o nosso andar, vai ser a gente ver coisas que antes a gente não conseguia ver, porque a gente estava inserido ali, naquele problema, né? E então, a gente persistindo, a gente vai alcançar o resultado. E se eu não acreditasse nisso, vocês podem ter certeza absoluta que eu não estaria aqui falando com vocês. Porque seria uma perda de tempo para vocês e para mim, não é verdade? Então, se eu tô aqui falando essas coisas, é porque existe comprovação científica e porque eu já vi experiências assim no meu trabalho, principalmente porque eu trabalho com a dependência química, seja de cigarro, de álcool, de outras drogas, e porque
é algo que faz parte da vida, né? Como a gente viu desde a infância, esse processo de mudar. E falando em mudança, né, na dependência química, a gente tem 5 estágios da motivação. O cigarro, ele é uma substância química, então ele tá ali, pode se enquadrar na dependência química também, porque ele causa dependência. E esses 5 estágios, eles são a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. A pré-contemplação é quando eu fico naquele pensamento que eu falei lá no comecinho. Ah, será que eu vou conseguir? Não sei. Ah, será que vale a pena? Já tentei, não consegui. E a gente fica assim, né, nessa dúvida aí, essa crise existencial. Já a contemplação é quando eu almejo aquilo e eu quero, só que eu não tenho certeza se eu vou conseguir. A preparação é quando eu começo a me preparar para fazer aquilo. E aí eu começo a adotar alguns hábitos diferentes, como ter uma alimentação mais saudável. Vamos falar um pouquinho da preparação? É importante. Vou só terminar aqui e a gente fala da preparação. A ação é quando eu começo a fazer aquilo que eu estava planejando, eu começo a manter algumas das mudanças que eu me propus. E a manutenção é quando eu estou mantendo já parei de fumar, só que se eu não faço a manutenção, uma hora pode dar ruim. Igual um carro, né? Se eu não cuido da manutenção do carro, uma hora ele pode estragar. Na verdade, uma hora provavelmente ele vai estragar. Então, a gente precisa fazer essa manutenção. E como que eu faço essa manutenção? E para isso, eu tenho uma proposta para vocês e um desafio, não sei. Entendam da maneira assim que, tipo, nossa, é uma coisa que você precisa fazer, tá bom? De vocês marcarem uma hora para vocês estarem pensando em tudo isso. Então, vocês podem pegar, por exemplo, domingo para mim é mais tranquilo. Então, no domingo, meio-dia horário de almoço. Se bem que no domingo, às vezes, a gente almoça mais tarde. Então, no domingo, às 2 horas da tarde, eu tô bem tranquilo, geralmente. Vai ser esse horário aqui que eu vou marcar para fazer a minha manutenção. O que é essa manutenção? Eu ver os ganhos que eu tô tendo com essa esse novo hábito, né? Essa nova habilidade que eu desenvolvi de parar de fumar. Eu ver o que me motiva, né? O que tá me motivando a continuar. Porque muitas vezes o que a gente começa, a motivação que a gente começa ali para fazer alguma coisa diferente, uma mudança, não é a mesma que vai manter a gente. Muitas vezes eu paro de fumar porque o cheiro me incomoda. Beleza, mas isso não é o suficiente para eu manter. Eu preciso pensar em outras coisas que vão me ajudar a manter a minha decisão. Então, nossa, eu tô respirando melhor. Não, isso me ajuda a manter. E você pode anotar essas coisas. É legal a gente trabalhar com anotação, porque quando a gente anota, a gente está mexendo com a nossa parte sinestésica. E aí o cérebro, ele grava isso de uma forma diferente do que só a gente pensar. Geralmente ele grava mais aquilo que a gente anota, e é até legal que a gente vê aquilo que a gente está pensando, e aí a gente pode ressignificar. Olha só, quanta coisa boa. Então eu posso anotar. Olha, eu percebi que vocês podem até fazer um diário nesse primeiro momento, e depois vocês irem fazendo isso de uma forma esporádica, né? Mas nesse início, se vocês tivessem um diário do dia a dia de como parar de fumar, seria super interessante. E aí vocês poderiam colocar no primeiro dia, eu percebi que mudou isso, isso, isso. No segundo, isso, 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 aquilo. E voltando a falar, né, desse tempo aí, para vocês poderem refletir, marca um horário no despertador do celular, o horário que for melhor para você, e também o horário, o dia que for melhor para você. E aí você tem um compromisso com você mesmo. Como se fosse um compromisso de trabalho, né? Que a gente vai, esteja doente, muitas vezes a gente vai lá trabalhar, a gente se esforça. Então esse é um compromisso que é importante você ter com você mesmo. Porque é um compromisso de você melhorar a sua vida.
E você precisa desse momento de reflexão, porque muitas vezes a gente cai por não refletir, por não se prevenir, né? Por não se preparar. E aí vamos falar um pouquinho da preparação. A preparação é quando a gente começa, então, a adotar esses hábitos novos que a gente aprendeu. E falando do título da palestra, né, desenvolvendo um novo estilo de vida, o que seria esse novo estilo de vida? Então, antes eu frequentava bastante churrasco, e em churrasco tem cerveja e geralmente tem cigarro também. Será que é o melhor ambiente para eu estar frequentando agora? Principalmente agora que eu tô parando? Ai, mas eu vou fazer o quê? Será que eu não posso pensar em algumas outras coisas que eu vou fazer que vão me proporcionar mais segurança, né, nessa decisão que eu tô tomando? Então, que lugares são esses que eu posso ir? Posso ir numa casa de um amigo que eu sei que não fuma, assistir um filme, eu posso também ir numa igreja, eu posso frequentar parques. Eu conheço uma pessoa que parou de fumar e foi bem interessante que ela parou de fumar e ela falou assim: eu tô respirando melhor, eu tô sentindo melhor o gosto das coisas, eu não sentia o gosto disso não sei quanto tempo. E o sistema que ela adotou para parar de fumar foi justamente esse de se observar. E ela também olhava para o cigarro e falava assim: obrigado, você já me ajudou muito, porque muitas vezes o cigarro é nosso amigo, né? Ele tá ali nos momentos que a gente tá triste, que a gente tá estressado, que a gente tá ansioso. Daí falava: você me ajudou muito, mas você também me prejudicou muito. E hoje eu não preciso mais de você. E aí essa pessoa foi fazendo isso com o cigarro, e até que ela também adotando novos hábitos, né, de saúde, ela cuidou bastante da alimentação, ela começou a mudar os seus hábitos de frequentar lugares, né, lugares diferentes, e cuidar mais da saúde, até que ela conseguiu parar de fumar. E eu lembro que ela falou assim: nossa, agora eu consigo pedalar muito mais. Antes eu não conseguia pedalar tudo isso sem ficar cansado, agora eu consigo. E aí, por ela conseguir pedalar mais, ela se ficou estimulada a participar de um grupo de ciclistas. E ela começou a participar de um grupo de ciclistas. Isso fortalece tanto a saúde dela como a autoestima dela, porque ela conseguiu atingir um objetivo que é difícil, né? Porque parar de fumar não é fácil. Como a gente viu, vai exigir um esforço, vai exigir mudança, não só do nosso pensamento, mas também do funcionamento do nosso cérebro, do nosso funcionamento psíquico. Então, conseguir isso foi uma vitória muito grande para ela. E às vezes ela falava assim: nossa, faz 2 semanas que eu parei de fumar, faz 1 mês que eu parei de fumar. Olha, hoje faz 60 dias que eu parei de fumar, faz 62 dias que eu parei de fumar. E é muito legal quando você conta o que você conseguiu para outra pessoa. Contar o que você vai fazer é interessante também, mas a gente precisa tomar o cuidado de contar o que a gente vai fazer, aí às vezes a gente não faz, isso faz com que a gente desanime. Então a gente contar o que a gente está fazendo é bem seguro, né? Porque a gente já tá fazendo aquilo. Então, opa, eu já estou fazendo curso como parar de fumar. Eu já estou parando de fumar. Parei, na verdade não, né? Já parei de fumar. Faz 2 dias que eu não fumo. Nossa, que legal, parabéns pra mim. E a gente precisa também filtrar, porque vão ter pessoas que vão falar: ah, você já tentou tantas vezes, você não vai conseguir. E aí a gente vai precisar filtrar essas falas, né? Muitas vezes as pessoas falam coisas que desanimam a gente, mas a gente filtrando, vamos saber qual é o nosso real propósito, não é verdade? E se eu tiver uma recaída? Lembra da criança que começou a andar. As recaídas, elas podem acontecer. E aí você pode revisar todo o seu plano e pensar: aonde que eu errei? O que eu poderia fazer diferente? Você pode procurar sua rede de apoio, né? Lembra que a gente conversou sobre isso durante a semana? Quem são as pessoas que podem me ajudar?
Tem algum familiar? Tem alguma pessoa de confiança? Alguém que possa me ajudar? Um grupo de ajuda, na internet a gente encontra alguns, um profissional. Se eu percebo que eu estou tentando muito e eu não consigo, posso procurar uma ajuda profissional, que também é importante. Até mesmo se precisar entrar com uma ação medicamentosa em alguns casos, se for algo temporário, pode ser interessante também. É claro que o natural, ele sempre traz mais benefícios, porque aquilo que o medicamento, ele vai ter um efeito colateral. Mas às vezes eu preciso tratar, na verdade, um transtorno de ansiedade generalizada que vai exigir uma medicação no começo. Depois, eu fazendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, pode até ser que eu deixe a medicação. Na verdade, geralmente, eu vou deixar a medicação com o tempo. Mas a gente precisa entender qual que é a causa, né? Lembra que eu falei as situações que me levam a fumar? E aí, se houver essa recaída, é importante que você refaça justamente essas perguntas, né? O porquê que eu recaí? O que me levou à recaída? E o que eu posso fazer diferente para eu conseguir alcançar esse objetivo que eu tenho, que é parar de fumar? E entender que a gente vive processos. E nos processos de mudança, a gente cai mesmo, às vezes, como a criança cai quando está aprendendo a andar, mas a gente também se levanta mais forte, mais experiente e consegue alcançar aquilo que a gente se propôs a fazer. A grande vitória, né, de parar de fumar, algo que é importante para mim. Por que é importante para mim? No que isso vai mudar a minha vida? E isso tudo são coisas que a gente deve estar fazendo, deve estar se lembrando. Não esquece de anotar aí no seu despertador o dia e a hora para você reafirmar esse compromisso com você mesmo, para você se analisar esse processo, ver o que motiva você a continuar e aquilo que você precisa melhorar. Muito obrigada pelos ouvidos emprestados, pela atenção e pelo diálogo que a gente teve, porque eu fiquei imaginando aqui o rostinho de vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e vocês conseguem, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Nossos agradecimentos aqui ao Sesc Madureira, que trouxe para você esse curso Livres do Cigarro. E, lógico, trouxe para a sua comunidade e para todo o Brasil através das mídias sociais. Tenho certeza que muitas pessoas estão sendo salvas através desse curso, porque elas estão deixando esse hábito que é tão nefasto. A doutora Thaís trouxe muita informação importante, ela que é especialista nessa área de psicologia para as pessoas que têm algum tipo de dependência química. E quando a gente fala isso, a pessoa pensa, eu não sou dependente químico, eu fumo um cigarrinho. Cigarro é uma dependência química. São mais de 4.000 substâncias químicas que te prenderam até hoje nesse vício e que você hoje largou. Você está deixando realmente, deixou de vez e está deixando realmente esse mundo onde as pessoas eram enganadas através da mídia, das comerciais, tal. Eu vim dessa época em que a mídia, os comerciais batiam muito que fumar trazia status e para as mulheres fumar era liberdade. Mas na verdade se escondia por trás disso a morte. Você não faz mais parte desse mundo. Então, você está livre do cigarro. Lembre-se, nós temos nosso grupo de apoio, Livres do Cigarro, está aqui o endereço. Você acessa, entra em contato conosco, vamos continuar nesse bate-papo. Esses 5 dias foram uma etapa inicial para você deixar esse vício, mas nós podemos continuar ainda te dando esse apoio. Faça contato e, se você precisar, estamos aqui para te ajudar. Porque afinal de contas, agora você é uma pessoa que está livre do cigarro. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade.